Bênçãos, almas queridas, almas benditas do signo de Escorpião. Vamos para ti agora, Escorpião, mês de julho, que revela aqui para ti sobre várias áreas, dentre elas amor, trabalho e também dinheiro, tá bom? Então não se esquece, o like é muito importante. Você inscreve aí, que então você vai ter mais facilidade de sempre encontrar vídeos de previsões, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, vamos cortando aqui. Então, hein? Traz aqui, ó, você com certo receio de questões judiciais neste mês. Talvez pode ser você com receio, às vezes, querer colocar alguém na justiça, ou às vezes receio de alguém, você com receio de alguém que possa querer te colocar na justiça, ou você querer colocar alguém na justiça, ou às vezes algum processo que você já tenha, né? Aí e você começa a ficar com certas desconfianças, com uma certa apreensão, né? Parece que é uma coisa que te causa um certo desconforto aí, né? Então vai observando um pouco melhor isso e não há muito que você possa fazer, até onde eu vi aqui, né? É mais essa preocupação que você vai ter, mas vamos ver aqui se no decorrer apresenta alguma coisa, eu te falo. Bom, olha, traz uma energia um pouco mais instável, mas aqui eu sinto que tem muito a ver com o seu emocional. Mas ainda eu vou precisar tirar mais umas cartas. Parece que há alguma situação que te deixa balançada. Vamos vendo aqui. Então, aqui fala assim, ó. Aqui fala de um familiar que vai se reaproximar de você. Um familiar que vai ter uma mudança de comportamento muito grande neste mês de julho, e que você vai sentir muita diferença. A pessoa vai passar a te tratar de um jeito muito diferente. Eu acredito que é no sentido positivo, pela minha intuição, porque as cartas não estão mostrando. Mas eu acredito que é no sentido positivo que essa mudança vem para você, tá? Traz uma energia aí, alguém que muda o comportamento de um jeito muito brusco e te surpreende. E aí, hein? Nossa cobrinha. Mas aqui me fala assim de você com preocupações a respeito de traição, a cobra. E aí, como tem aquela questão de você um pouco com receio com questão judicial, essa traição não estou falando necessariamente no campo do amor. Às vezes pode ser no campo da amizade, às vezes pode ser no campo da própria justiça, que eu falei ali que muita gente vai estar com receio a respeito de questões judiciais, pode ser em algum outro sentido, pode ser até mesmo no sentido familiar. Às vezes essa pessoa que muda muito radicalmente o comportamento dela com você, às vezes você pode ficar também uma pessoa mais desconfiada. Será que essa pessoa realmente é, está bem intencionada de mudar tanto assim o comportamento ou será que não? Pode ser também. Vamos ver no decorrer da leitura se dá mais indícios, mas aparece num sentido muito geral para ti. Nossa, olha, para ti, fala assim, um mês muito cansativo a respeito de questões profissionais. Agora sim, vamos interpretar isso. Aí você vai ter que contextualizar isso, porque a única mensagem que me sai aqui é cansaço por assuntos profissionais. Então, se você está trabalhando neste momento de pandemia, se você não foi dispensado, está em casa, se você estiver trabalhando, pode representar o cansaço de excesso de trabalho. Se você está em casa, não está trabalhando, eh, se você está trabalhando home office, né, trabalha em casa, aí você considera como quem trabalha normalmente. Agora, se você não está fazendo o seu ofício, aí pode simbolizar um cansaço justamente por não estar fazendo o ofício, entendeu? Cansaço com os assuntos de trabalho. Ah, a coisa não anda, não muda muito, entendeu? Agora, para quem aí não trabalha, não, mas não é que está ausente do serviço, é que não trabalha, que não tem emprego, entendeu?
No caso de você que não tem emprego, você não está em casa dispensado, aí para você, nossa, realmente muita dificuldade para conseguir emprego, vai fortalecendo a sua espiritualidade, vai vibrando energias melhores. Olha, aqui no horóscopo diário, a gente faz todo santo dia corrente de orações. Participa da corrente de orações, entendeu? Porque realmente não está favorável para ti. E até mesmo se você está trabalhando, ou tá de dispensa, tá aí na sua casa dispensado por um tempo, até mesmo você ore bastante, porque essa situação profissional te incomoda, então participa da corrente de orações, tá bom? Olha, saúde para ti. Então, se você já tem algum problema de saúde, porque eu vejo alguns incômodos de saúde, mas assim, se você não tem nada de saúde, nenhum problema, esses incômodos são pequenos, tá? Se você tem algum problema de saúde, no caso aqui vai simbolizar hã, sintomas que ainda vão se apresentando, que você vai ter que ir tratando um pouco melhor, tá? Mas que mesmo assim a intensidade vai diminuindo, mas ainda persiste, tá? Se apega à espiritualidade para você ir renovando essa questão. Quando eu falo para quem não tem problemas, eu falo de alguns acontecimentos aí que vão surgir a nível de saúde, é mais no sentido de incômodos como assim, algumas dores de cabeça, algumas dores no corpo, coisas pequenas que vêm e vão, tá? Mas traz esse desconforto para ti. Um momento melhor assim para é um momento que você vai querer é melhor e ao mesmo tempo você vai querer se isolar um pouco mais dentro de casa, né? Que fala assim de um período de recolhimento pelo qual você passa. Eu sinto na minha intuição que parece que você passa por uma fase na sua vida que assim, parece que você quer se abster um pouco do mundo, sabe? Parece que você quer ficar um pouco reclusa, entendeu? Não é só porque saiu essa mesma combinação para um outro signo, e eu falei assim que a pessoa ia passar por um momento de ficar um pouco mais no seu canto. Mas no seu caso, parece que você está precisando e está querendo se refugiar do mundo, pelo que eu estou sentindo aqui dentro de mim, entendeu? Existe algum dissabor que você tem com respeito ao mundo. Talvez você seja descontente com o Brasil, talvez a questão da pandemia, ou talvez dificuldades com amizades, ou seja, com ambientes que você frequentava e tudo mais. Enfim, mas tem uma vontade muito grande de você querer se distanciar das pessoas. Eu sinto isso muito forte dentro de você. Sai uma questão aqui de amor. Sai aqui oportunidades, ó, de você conseguir trazer melhoras para dentro dessa relação. Olha que bom. Mas eu vou falando mais no decorrer da leitura, e se você não se relaciona, pode ficar tranquila, que eu vou falar sobre você, tá bom? Ah, olha que lindo, olha que lindo. Fala assim de um momento que você vai sentir mais. Sai o cão, mas o cão aqui dentro do meu jeito de interpretar não está simbolizando uma amizade, tá simbolizando união familiar. Dentro de toda a configuração aqui da leitura, está simbolizando união familiar. Então, assim, é um mês muito bom para renovar, para se aproximar de família, para ter mais apoio de família, para sentir mais conforto com respeito a assuntos de família. Vejo que nesse sentido está muito positivo para você, então aproveita, tá bom? Se você tem alguma dificuldade com alguém da família, procura trabalhar um pouco melhor isso, entendeu? Porque você vai ver que você vai ter avanços dentro dessa história entre vocês aí, tá bom? Se você tiver algum desentendimento aí de épocas passadas. Bom, aqui fala assim para você, ó, uma obstinação que você tem muito grande por questões de relacionamento, né? Questões ligadas ao mundo. Eu acredito que é o mundo do amor, mas vamos vendo aqui a leitura para me confirmar aqui.
Então, porque aí no campo social, olha, para você ver como é a intuição, né? Porque a intuição vai mudando tudo o significado das cartas. Aqui no campo social, eu interpretei e saiu essa mesma combinação para um outro signo, mas a intuição muda tudo o significado da carta. Saiu a criança aqui. E só que no seu caso simboliza amizades encolhidas, entendeu? A criança ela é pequenininha. Aqui está me representando muito na intuição amizade encolhida, ou seja, o seu social se encolhendo, menorzinho, pequeno, não cresceu, a criança não cresceu, né? Representado muito por essa vontade sua de se refugiar um pouco de situações ligadas ao mundo, você querendo se refugiar do mundo, entendeu? Traz muito essa energia para ti. Lembra que eu falei de cansaço a nível de trabalho, né? Agora aqui está falando para ti de como se você carregasse dentro de você um certo peso a nível financeiro. Eu vejo em você, sabe o que eu sinto em você? É um pouco pesado de falar isso, mas eu acho importante a gente falar isso para você digerir isso dentro de você. Mas me dá uma sensação aqui, tanto com o que saiu no profissional quanto com o que saiu no financeiro, dá uma sensação assim que você tem dentro de você um pouco um certo espírito de derrota, né? Como se você se sentisse aquela situação, poxa vida, eu fracassei, né? Eu fracassei. E aqui eu estou falando nesse sentido profissional e financeiro. Eu sinto isso dentro de você, um desgosto a nível profissional e financeiro, um sentimento assim de eu fracassei, eu não consegui realizar, né? E uma situação um pouco engastalhada nessa questão profissional financeira sua, traz muito essa energia para ti. E é por isso. E agora eu tô lembrando do que eu te falei no começo. Lembra que eu falei no começo para você de uma situação que tem a ver um pouco com o emocional, mas eu disse que no decorrer da leitura ia me esclarecendo? Que eu falei assim: olha, parece que você está um pouco instável em sentido emocional, né? Balançado, algo que vai te balançar. Lembra que eu falei com essas palavras? E agora está sendo confirmado aqui no decorrer da leitura, algo que te balança. E esse algo que te balança tem a ver muito com questões profissionais, tá? Eu não vou dizer que são todos, mas eu acredito que tem muita gente, se isso fosse uma consulta particular, é porque é uma consulta para muita gente. Então você tem que conferir os seus demais signos, no mínimo ascendente e solar, para confirmar. Mas se fosse uma consulta particular, eu diria que tem uma questão judicial que te atordoa por questões financeiras. Eu acredito que essa mensagem vai se encaixar para no mínimo aí uns 40% das pessoas deste signo. Mas como é uma previsão muito geral, se fosse consulta particular, eu falaria com 100% de certeza. Preocupação com assuntos judiciais que envolvem questões monetárias, financeiras, tá bom? Mas vamos fazendo aqui as demais previsões. Olha lá, as coisas vão se confirmando muito. Porque lembra que eu falei que eu sentia você como se você quisesse ficar um pouco reclusa da sociedade, parece que a sua casa é o seu castelo, né? É o seu refúgio. E porque aqui me sai, você passa por uma fase na sua vida, parece que você se fecha mais. E você tem ou dificuldades ou não tem vontade, chega à conclusão e acaba seguindo assim, de guardar até seus próprios sentimentos. Eu vejo você com uma dificuldade neste mês de expressar muita coisa do seu emocional. Parece que você deixa em segredo, você deixa em mistério, né?
E não sei necessariamente se isso está ligado ao amor, vamos ver se no decorrer da leitura isso aparece, mas aparece muito você. E cuidado com isso, porque você, nessa sua postura de se fechar muito, que eu vejo muito a gente de signo de Escorpião se fechando, principalmente se você se relaciona, cuidado para que você não vire um ponto de interrogação na cabeça da outra pessoa e isso dificulte as questões dentro da relação, tá bom? Para quem se relaciona, mas lembrando que eu vou falar para quem não se relaciona também. Mas quem, mesmo se você não se relaciona, vai ouvindo as previsões, porque muitas vezes serve para você também, quando eu for contextualizar, porque a energia não muda, só muda o contexto, tá bom? A questão amorosa sai para ti aqui também. Eu vejo você num movimento, né? Você tá num movimento de querer melhorar o relacionamento, melhorar a vida amorosa. Você até carrega dentro de você, e isso é positivo, uma certa positividade. Parece que você tem esperanças a respeito de questões amorosas, né? A situação não está morta para você. Aquele fracasso que eu vi para você, por isso que eu falo, e se confirma até aqui. Porque aquele fracasso que eu vi para você não tem nada a ver com questão amorosa, é com questão financeira, profissional, porque você tem um certo otimismo, você tem um certo trauma a nível financeiro e profissional, traz muito isso na sua energia. Mas a respeito da questão amorosa, você tem uma energia mais para frente, sabe? Você tem mais esperança, você tem mais confiança de que as coisas vão dar certo. E vamos ver aqui no decorrer da leitura o que vai aparecendo a mais, tá? Tem uma É um mês também que você vai querer fazer muitos reajustes, né? Que mostra muitos reajustes para fazer. Você vai repensar muito, mas não me sai muito claro em que área específica que é. Facilidade muito grande. Como eu posso expressar isso da melhor forma possível? Facilidade muito grande para, vamos dizer assim, estreitar a comunicação, mas eu acredito que essa comunicação é relacionada a questões amorosas, tá? De estreitar as questões de relacionamento, mas no decorrer aqui eu vou falando melhor. Ou pode ser que seja no campo familiar, porque lembrei aqui que o campo familiar também sai uma certa aproximação. Vamos vendo aqui. Sua cabeça também, é que fala assim que a sua cabeça muda muito, né? Muitas coisas vão sumir da sua cabeça, como se você deixasse alguns pensamentos de lado, algumas ideias, alguns planos. É um mês em que. Porque lembra que eu acabei de falar assim, cortes e reajustes que você vai fazer. E eu vejo que muitos desses cortes e reajustes é a respeito de propósito de vida. Né? Parece que você vai fazer passar por alterações aí de propósito de vida, para ir trazendo na sua vida objetivos mais limpos e até objetivos mais, quando eu digo mais limpos, é mais específicos, é como se você fosse removendo muitos objetivos e fosse deixando só alguns, os principais, vamos dizer assim. É um momento de limpeza mesmo da sua mente, do seu foco de vida e tudo mais, tá bom? Espiritualidade bombando. Sai a lua aqui, né? A lua fala de muita intuição, muita espiritualidade forte aqui. Existe um alinhamento entre a sua prática e a sua proteção, né? Porque às vezes a gente não pratica, mas a espiritualidade protege, acode. Às vezes a gente pratica, mas a espiritualidade não acode porque acha que não é o momento. E no caso ali existe um alinhamento. Você tem uma intuição mais forte, use ela nos momentos de necessidade sua, tá bom? Das suas necessidades e peça foco e força que a espiritualidade vai esclarecendo aí os rumos que você quer tomar, porque como você vai mudar muito a cabeça no mês de julho, é que pelo menos você tem o apoio da espiritualidade para saber que direção tomar, quais metas tomar como certas para ti, né? Bom, falei a nível financeiro, falei a nível profissional.
O financeiro tá assim, olha, tanto basicamente existe um certo trauma, um certo desgosto e em muitos casos, como eu disse agora há pouco, ligado também a assuntos judiciais, tá? Mas como é uma previsão geral, você confira ascendente, solar e lunar para ir cruzando as previsões, porque isso não dá para dar muita certeza, tá? Eh, Vamos começar agora com amor. Então, você tem uma postura positiva, isso é bom, você tem esperança e você tem confiança. Se você já se relaciona, mas mesmo que você não se relacione, ouve a previsão, porque muito vai servir para você, tá? Você que se relaciona, tem uma energia aqui que parece que você quer se abrir mais. Tem uma energia. Quando eu digo se abrir mais, não é abrir seus sentimentos, porque lembra que eu falei que você vai esconder sentimentos, mas é se abrir no sentido assim de se jogar para tentar seduzir, para tentar conquistar dentro do campo amoroso, né? No caso de você que já se relaciona, existem pendências a resolver dentro dessa relação. Eu vejo que alguma coisa você vai se esforçar para resolver neste mês, tá? Eu acredito que tem muito a ver com aquilo que eu já falei agora há pouco, que é a questão de, lembra que eu falei, de fortalecer a comunicação com alguém. Aí eu falei assim, pode ser no amor, pode ser na família. Tá me confirmando muito aqui que é em aspecto de amor. A comunicação, a conversa, o diálogo entre vocês. Porque quando eu falo que você se fecha, eu estou falando que você se fecha a respeito do que você sente, mas você pode puxar assuntos sobre vários assuntos e não necessariamente sobre o que você sente, entendeu? E você vai tentando melhorar, você consegue melhorar essa relação. Aí fala de obstáculos que são superados, de melhoras que você, com a sua atitude, não espere a atitude da outra pessoa que não vai rolar. É você que vai ter que tomar atitude e você vai conseguir. Você tem mão cirúrgica para fazer essa cirurgia dentro da vida amorosa e trazer melhoras, tá bom? Melhoras na convivência entre vocês. Ahn, É basicamente essa mensagem, não traz muito acréscimo, não. Vá se esforçando dentro da relação, mantenha essa postura positiva de buscar resolver as diferenças entre vocês, a comunicação vai ser fortalecida, as coisas vão melhorar, principalmente a nível de comunicação, entendeu? Porque às vezes pode ser que em alguns outros níveis não melhore, mas a nível de comunicação melhora, tá? Então aproveita aí e lembra muito do conselho que eu te dei. Cuidado com essa história de você esconder muitos sentimentos, porque se você ficar gerando muita dúvida na cabeça da outra pessoa, você vai dificultar a relação. Então já segue esse conselho, tá? Para você trazer mais melhoras ainda. Quem está conhecendo alguém, ótimo momento. Lógico que tanto você quanto quem já se relaciona, vocês precisam ver a previsão para o signo da pessoa. Porque se a previsão do signo da pessoa estiver ruim, é mais trabalhado, mas você consegue resolver diferenças entre vocês, tá bom? Agora, no caso específico de quem está conhecendo alguém, se a previsão da pessoa estiver ruim, mesmo assim você também consegue resolver as coisas, eu vejo aqui, só que não crie grandes expectativas de firmar relacionamento sério, tá? Porque é um passo muito largo se o signo dela estiver muito ruim. É um passo demais para ela e ela pode dar para trás, mas você pode ir melhorando e fortalecendo a comunicação, a presença que ela tem na sua vida e que você tem na vida dela ou dele, né? Agora, se o signo da pessoa estiver bom, nossa, as coisas vão fluindo, uma beleza. Só não posso te dizer que firma um relacionamento sério, porque aqui não está me mostrando. Mas se o signo da outra pessoa estiver mostrando um relacionamento sério, a possibilidade de fincar, é uma grande possibilidade, uma grande energia aí para fincar, abocanhar o peixe, né, eh, na sua rede. Então aproveita. Agora vamos para quem não se relaciona. Também momento bom, só que não espere alguém vir até você, porque você que tem que ir até as pessoas.
Que fala assim de alguém que você pode conhecer, se você se abrir, se você se dispor a conhecer novas pessoas, em sites de relacionamento, porque hoje em dia eu nem falo mais sair, porque como está em pandemia, sair é uma coisa que menos se pode fazer ultimamente, né? Mas sites de relacionamentos, coisas assim, se você quiser se abrir para isso, você vai conhecer uma pessoa do seu interesse e você vai ter facilidade de desenrolar assuntos com essa pessoa e de criando uma certa intimidade, apesar de eu ver você com uma certa apreensão, né, no sentido mais, Escorpião é muito assim, né, Escorpião a gente fala que é o signo dos mistérios, é um signo que se revela para poucas pessoas. Então, é só que essa energia vai estar mais forte ainda em você neste mês. Você vai perceber que a sua personalidade vai estar mais acentuada nesse sentido. E você tem um certo receio, né? Se você se abrir para conhecer uma pessoa, você conhece, mas você vai ainda ter um certo receio. Você mesma, ou você mesmo não vai ter ainda muita energia para desenvolver muita intimidade, ficando uma coisa um pouco mais superficial, entendeu? Mas tem a possibilidade de desenvolver e aproveita aí. Isso também serve para quem está conhecendo alguém, essa parte que eu falei do emocional. Existe uma dificuldade também de você revelar o seu emocional, porque ainda você não sente o conforto necessário para tal, né? Mas para conhecer, a nível de conhecer, a nível de conversar, a nível de interagir, a nível de fazer todas essas coisas, tá favorável para ti sim. Então pode aproveitar. Tá bom? Essa cisma de traição, que eu falei logo no começo do vídeo, só para finalizar, essa cisma de traição que você tem, eu acredito que é mais nos assuntos profissionais, financeiros, não tão ligado assim à questão amorosa, tá bom? Não se esqueça de conferir seu ascendente, solar e lunar, vai cruza a previsão dos três, que assim aquilo é a energia que está mais forte para acontecer, porque é uma previsão generalizada, é para milhares de pessoas, né? E não se esquece, aqui na telinha vai aparecer um videozinho, uma telinha, é só você clicar que vai abrir a playlist e você já seleciona os demais signos seus, os signos da pessoa amada, e aí você assiste mais, tá bom? Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo horóscopo. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.